na parte de domingo. A pergunta mais importante. Qual seria a pergunta mais importante da vida? Que farei para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta mais importante, que diz respeito a mim e a você, à nossa salvação. Quem somos? Por que estamos aqui? O que acontece quando morremos? Qual é o nosso destino final? Você já fez estas perguntas? Estas são as perguntas mais importantes que os seres mortais, que sabem que são mortais, porque nós temos consciência da nossa mortalidade. Os animais não têm consciência, eles não têm a razão. Queridos, você não pode imaginar uma ostra, uma galinha, um cavalo, ou um cão, uma vaca perguntando quem somos, por que estamos aqui, o que acontece quando morremos. Os animais não raciocinam, mas nós somos seres racionais, com livre-arbítrio. E nós nos perguntamos quem somos, para onde vamos, de onde viemos. O que acontece quando morremos? Lucas relatou que alguém foi até Jesus com a pergunta mais crucial de todas as perguntas. Lucas capítulo 10 e o verso 25. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10 e o verso 25. Leia comigo. Aqui diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, não era uma pessoa comum, era um doutor da lei, tentando-o, ou seja, ele não estava querendo aprender de Jesus, ele estava tentando Jesus, testando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta importante, a mais importante pergunta que você pode se fazer. Queridos, e o verso 26, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E aqui o verso 27, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Meu querido irmão, que farei para herdar a vida eterna? Esse doutor da lei não se interessava na resposta. Ele não estava querendo a resposta, ele sabia a resposta. Ele estava tentando Jesus, testando Jesus. Há muitas pessoas que fazem perguntas sem querer saber a resposta. Pilatos, por exemplo, Pilatos, quando diante de Jesus, perguntou: que é a verdade? Mas ele não esperou a resposta. Ao fazer esta pergunta, que é a verdade? Deu as costas e foi falar com a multidão, dizendo: não acho nele crime algum, mas não esperou a resposta. Queridos irmãos, por mais sério que fosse o questionamento, a Bíblia afirma que este doutor da lei foi testar Jesus. Alguns fazem questionamentos com ceticismo e incredulidade e podem nem sequer estar interessados nas respostas, mas ainda podem ser alcançados pela misericórdia de Deus. Foi assim que Jesus olhou para o intérprete da lei, mesmo sabendo que as suas intenções não eram genuínas. No entanto, para o intérprete e para o público, essa pergunta era uma abertura que Jesus poderia usar para instigá-los a examinar o próprio coração deles. Mesmo sabendo dos motivos do intérprete, Jesus não o ignorou nem foi desrespeitoso para com ele. Que pergunta poderia ser mais importante do que esta? Que farei para herdar a vida eterna? Não importa quais sejam nossos rituais, religiões, práticas religiosas, por trás de todos eles está esta questão crucial. Em contraste com essa pergunta, o que mais realmente importa para seres cujas vidas são descritas como neblina, é assim que Tiago, capítulo 4, verso 14, descreve a nossa vida efêmera, passageira, neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Pois que outra opção há além da vida eterna, senão a morte eterna? Só existem duas opções: vida eterna em Cristo Jesus, morte eterna sem Jesus. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver o verso 30 a 32. Você pode ler comigo. Aqui diz: porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo se via morrendo cada dia. Aquele que morre cada dia dá indícios de que viverá eternamente. Vou repetir. Aquele que morre cada dia, indícios dá de que viverá eternamente. Você morre cada dia para o eu, para os seus próprios interesses, a morte da nossa natureza carnal e a decisão de alimentar a nossa natureza espiritual, que foi gerada em nós pelo Espírito Santo. Por isso Paulo dizia: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Se não existisse a vida eterna, se não existisse a promessa do céu, queridos, se não existisse a ressurreição, então de que adiantaria todo o trabalho, toda a luta de Paulo, a perseguição, o sofrimento que ele teve, se não existisse o céu, se não existisse a vida eterna? Queridos, graças a Deus existe o céu, existe a vida eterna, uma promessa feita por Deus para você e para mim. Porque se não existisse a vida eterna, o que restaria então? Viver cada dia tendo como foco a vida eterna. Cada dia morro. E aquele que cada dia morre, indícios dá de que morrendo cada dia viverá eternamente. Aleluia!